Eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista Brava, Climatização e Refrigeração, e do portal Engenharia e Arquitetura. Eu estou aqui hoje com o Wilson Souza. Tudo bom, Wilson? Tudo bem, boa tarde, Ronaldo. Só para localizar um pouco, o Wilson é engenheiro sênior de vendas, especialista em AVAC da Armstrong Fluid Technology. Certo, Wilson? Sim, Né? correto. Wilson, só uma coisa, a gente vai falar um pouco aqui sobre algo que só vocês têm, né, no mercado brasileiro, certo? Que é esse sistema de bombeamento design envelope. É verdade Correto. só? Sim. A Armstrong, ela desenvolveu essa filosofia já há muitos anos, certo? Ela começou em meados da década de 90 a desenvolver esse conceito do sistema de bombeamento em que você tem uma solução, que é a solução design envelope, em que ela, desde a seleção da bomba, ela já se preocupa em que o ponto de operação fique dentro da faixa de melhor eficiência da bomba. Essas bombas, elas são montadas já com o inversor de frequência acoplado ao motor, então você já tem um conjunto pré-testado e ajustado em fábrica. Acoplado a este inversor de frequência, nós colocamos também um módulo de controle que é chamado o Design Envelope Controlador de Bombas, Pop Control, em que permite o controle de velocidade de bombas variáveis utilizando a técnica que nós denominamos sensorless, controle sensorless. Que é o controle sensorless? É a não necessidade de você ter um sensor instalado em campo, um sensor de precisão diferencial, que normalmente demanda ajustes, calibrações, Uhum. o ponto de instalação dele nem sempre é próximo da bomba para ter melhor funcionamento. Então, quando nós falamos do pacote Design Envelope, é um pacote que a Armstrong fornece para o cliente final um sistema de bombeamento com controle de velocidade variável pronto, testado em fábrica, em que, quando instalado em campo, ele pode ser reajustado os pontos de trabalho em função das características finais da instalação, mas já com capacidade de operar direto, independente de uma automação externa. O instalador ele vai fazer a ligação eletromecânica e ligar o ponto de força. A bomba está pronta para operar. Tá E vai certo. operar baseado em demanda térmica, ou seja, a variação das cargas térmicas em função de temperatura, ocupação, que provocam variações de demanda de vazão, o sistema vai controlar a velocidade, mantendo o sistema atendido no melhor ponto de eficiência energética. E eu vejo aqui também que vocês têm trabalham, né? Essas bombas trabalham, elas operam, na verdade, melhor falando, em paralelo, né? E o que vem a ser isso? É, o conceito do paralelismo de bombas, a Armstrong ela bate muito nessa tecla, por quê? Ao invés de você trabalhar com bombas em paralelo, sendo o conceito tradicional, que é um conceito já de 100 anos ou até mais, não se sabe nem o período que começou isso, era sempre o quê? Uma bomba titular com capacidade para atender o sistema. Então, por exemplo, um sistema que precisasse de 300 metros cúbicos de água para ser atendido. Colocava-se uma bomba de 300 metros cúbicos. E, a título de segurança, colocava-se, e coloca-se ainda, uma bomba reserva de 300 metros cúbicos também.
Então, você está vendo, nós estamos investindo em duas bombas grandes que têm um preço de aquisição alto para uma ficar parada e a outra ficar Uhum. funcionando. O conceito da Armstrong é: por que não operar as duas simultaneamente? Por que não fazer uma seleção em que eu trabalhe não com uma bomba de 300, mas com duas de 150? Ah, mas e a minha reserva? Toda e qualquer seleção de bomba, você nunca consegue deixar zero de folga no motor. Não tem como. Sempre você vai ter 10%, 15% de folga no motor. Então, a Armstrong, quando ela faz a seleção, ela já olha para aquele conjunto, por exemplo, esse exemplo que eu dei, duas bombas de 150. Eu falo, eu quero um total de 300 dividido por 2. Ah, Nesse momento, o software já vê a seleção melhor para uma bomba de 150, deu uma folga de 10% no motor. Que quando eu trabalho as duas em paralelo, não vou usar essa folga. Mas falhou uma. O que acontece? Eu acelero aquela bomba que ficou, aproveitando a folga do motor, chego a uma vazão com uma bomba entre 80% e 90% da vazão sim. total. Ou seja, eu compro duas bombas de 150 e tenho uma condição de segurança que eu posso atender 80% a 90%. Ah, mas isso aí prejudica ou não o meu sistema? Não, porque a partir de 85% da vazão que você manda para uma serpentina de um fancoil, você está com mais ou menos 95% da capacidade de troca de calor dele. A partir daí, Ah, você vai aumentar e não consegue ter tanto ganho. Então, você reduziu. Ao invés de comprar duas bombas de 300, você vai comprar duas bombas de 150. E aí já você enxerga a economia do investimento. do investimento. Tá? Agora, sei, vamos falar. O ponto adicional, que eu não sei se era isso que você perguntar, se isso interfere também na economia de energia. Sim. Tá. Os sistemas de controle Armstrong, como eu falei, cada bomba ela vai com um controlador, permite que eu ligue as bombas em paralelo e faça uma comunicação entre essas bombas. Então, o sistema, até quatro bombas, ele passa a funcionar como se fosse um sistema único, em que ele vai correr a curva da bomba, por exemplo, uma bomba secundária, que a máxima capacidade necessária, como eu falei, é 300 metros cúbicos. Ao invés de eu ter uma bomba acelerando até o limite do ponto, eu tenho duas. O que eu faço? A primeira bomba entra em operação e vai sentindo se a demanda por vazão de água gelada, que é a característica do design envelope, precisa de mais água. Então ela vai acelerando, vai acelerando. Quando ela chega no ponto em que a eficiência da bomba está diminuindo, porque a eficiência da bomba ela sobe, depois ela começa a diminuir. Nesse ponto, ele fala: não, não, eu não vou ficar gastando energia com uma bomba. Eu chamo a segunda e coloco as duas em paralelo. Então, as duas Uhum. continuam com eficiência alta. Então, você fica como se fosse a crista da onda de melhor eficiência, você está a maior faixa de operação trabalhando nisso, diferente que se fosse uma bomba só, que normalmente você, para atingir um ponto, você acaba passando da melhor eficiência e gastando mais energia. Agora, tem algumas regras para você usar isso, né? Não, você tem que se adaptar a algumas situações aí. Sim, existem algumas combinações que nós podemos fazer para buscar a melhor redundância, tá? Porque a redundância, essa perda de vazão no limite, como eu falei, eu posso atingir de 80% a 90%, significa que eu perdi um pouco de vazão, certo?
Se eu tiver para empreendimentos tipo escolas, igrejas, prédios, galpões, ambientes com menos sensibilidade a conforto térmico, até 70% de redundância Uhum. é aceitável. Tá. Quando eu passo para hotéis, shopping centers, edifícios comerciais, hospitais, dependendo do tipo do hospital, que hoje muitos hospitais são praticamente um hotel, certo? Uhum. É. Já é mais desejável que eu tenha uma redundância, ou seja, uma vazão, em caso de falha, de no mínimo 85%. Agora, se for para data centers, para laboratórios de pesquisas, bancos de sangue, locais em que a variação de temperatura é muito crítica, aí não dá para se aplicar esse conceito de redundância. Aí Tá. tem que ter a reserva 100%. Tá? Tá. Então, você tem essas três áreas que você pode operar. E como que eu consigo chegar nessa melhor vazão, por exemplo, atender um hotel, um hospital, um shopping center, edifício comercial? Eu posso fazer uma combinação de bombas. E o que é essa combinação? Partindo de uma situação que eu tenho uma bomba, como eu falei, de 300 com uma bomba de 300 de reserva, 100%. A primeira análise seria duas de 50%, ou seja, 150 mais 150. O software já me analisa qual que é a redundância que eu consigo. 70, 75, 80. Ah, eu não consegui 85. Então, essa combinação pode não ser adequada para um prédio comercial, um shopping Tá. center. Aí eu Uhum. busco uma outra combinação, que pode ser 3 bombas operantes em paralelo. Ou seja, esses 300 eu faria com 100 mais 100 mais 100. Mas sim. Nessa situação, muitas vezes eu consigo até acima de 85%. Ou, dando uma forçadinha, ao invés de eu dividir aquelas duas de 150 como 150 e 50, eu informo para o software que eu quero duas bombas de 70%. Certo? Então, Uhum. seria, ao invés dos 150, 150, seria 210, 210. Eu crio uma folguinha a mais no motor. Eu forço uma folga e o motor vai acelerar mais e ele vai chegar numa vazão maior. Então, existem essas análises, tipo de empreendimento e combinação de bombas. É sério. E uma coisa, sobre a capacidade do resfriamento dos trocadores de calor, por exemplo. Tem algum impacto a redundância paralela? Olha, no que diz respeito, vamos falar ao chiller, se for um sistema de primário variável, Uhum. tá? A parte de água gelada, o sistema vai ser transparente, porque ele já está com vazão variável, normalmente lá de 30% a 40% da vazão máxima do chiller, até 100% o chiller aceita essa variação. O que vai acontecer é que, dependendo da seleção, a combinação, o sistema vai ficar com talvez 15% de vazão menor. Ou seja, ele vai gerar um pico de demanda 15% menor. Mas o ar-condicionado é um mundo de cargas parciais. Uhum. Ele é calculado, ele é projetado e ele é instalado para plena carga. Mas a porcentagem de horas que se opera em plena carga é mínimo. Uhum. 5%, menos de 10%. Então, você teria que ter a infelicidade de estar com 40 graus em São Paulo, o shopping center lotado na véspera de Natal
e você ficar sem uma bomba. Bem, Aí isso é bem, morte. não, ainda bem que a gente passou aquela onda de calorão, né, de quase 40, que vai amanhã na Black Friday, né? Pelo menos vai estar É, todo aquele. Então vai o estar risco tudo. diminui, né, nos shopping Isso. centers. E também existe a questão da própria. Durante o projeto, dos cálculos, os projetistas usam uma consideração da simultaneidade. Tá? Então, a própria consideração da simultaneidade está imbuído que você nunca vai ter 100% do tempo, 100% da carga para atender. Tá certo. Uma área vai estar com uma insolação, a outra área Muito não tem. Então, essa combinação já é uma folga que o sistema tem. Então, o fato bom. de, durante um período, você ficar com uma menor capacidade de água não afeta o sistema. Uhum. Tá? Então, a gente, mas tudo isso, na verdade, quem vai fazer o cálculo, quem subsidia o projetista, tudo isso, é o software da Armstrong mesmo. Nossa, a Armstrong que faz essa análise em cima do software e faz as recomendações, qual que é a melhor combinação de bombas e o modelo da bomba. Tá certo. Tá? E, e me diz uma coisa também aí para a gente começar e ir encerrando, né? Você podia assim, sistematizar um pouco tudo que você falou, ou seja, me mostrando as vantagens desse sistema em geral perante, vai, digamos, o tradicional, né? O primeiro ponto, olhar para o lado mecânico, Tá. tá? Ponto mecânico. E também, logicamente, a parte de instalação. Quando você trabalha com bombas menores, vai implicar espaço ocupado menor. O custo de instalação para o instalador também vai ser menor, que ele vai trabalhar com equipamentos menores. Na infraestrutura elétrica, ao invés de você trabalhar com motores para atender 300 metros cúbicos, você vai trabalhar com motores para atender 150. Dependendo da relação vazão e altura manomérica, a redução pode chegar a quase 50% na potência do motor. Então, o seu painel elétrico, o cabo elétrico vai ser menor, o disjuntor vai ser menor. Então, olhando aí em termos de instalações mecânicas e elétricas, esses são os benefícios imediatos para o instalador. Para também o instalador ou o proprietário, o outro benefício é o investimento inicial. Tá? O que é esse investimento inicial? Nós estamos falando de bombas menores, motores menores, inversor de frequência menor, custo menor. Sim. Nós temos aí análises feitas e trabalhos realizados que nos dão, numa média, 20% de redução nos custos desse conjunto eletromecânico. Uhum. Então, você reduziu o custo do equipamento, reduziu o custo da instalação mecânica e elétrica, ou seja, benefício. Que aí aquela ponta, quando um sistema deve ser olhado, é o que? É o custo do investimento inicial, que falam que é mais ou menos comparado com o custo de ciclo de vida de 10 anos, por volta de 25%. Ou seja, o investidor, por exemplo, dono de um shopping center, de um hospital, quando ele investe, aquele custo ali do equipamento é uma parte do custo dele de 10 anos. Sim.
que é estimado por volta de 25%. Então, nós estamos reduzindo esse custo. Então, ele já está ganhando o menor custo de investimento. E como eu falei para você, as nossas técnicas de controle, seleção, levam a equipamentos com menor custo operacional, seja de manutenção e também de consumo de energia. Por que manutenção? Nós vamos trabalhar com bombas em paralelo, em rotações menores. Equipamento mecânico e um próximo motor trabalhando com menor rotação é menor desgaste, Tá. menor dissipação de energia, calor no motor. Ou seja, mais vida útil da instalação. Exatamente, é o ponto. Então, você ajudou no custo inicial, ajuda no custo de vida do equipamento e no custo de energia que vai ser pago ao longo do tempo. Então, isso é o ponto que nós tocamos. Uhum. Tá? Excelente. É até uma quebra de paradigma. Ah, é mais barato, mas é mais, vamos falar, consumidor, mais caro a operação. Nós conseguimos chegar ao seguinte: nós reduzimos o custo, brigamos no mercado com nossos concorrentes tradicionais e estamos fornecendo o mesmo custo que nós já fornecíamos antes, que é operacional menor. Tá? Então, não existe um contra um ou outro. É um e outro. Ou seja, redução do custo inicial, do custo de investimento, e redução do custo de operação. É isso mesmo. Esse é o ponto principal dessa filosofia e técnica. E com que é possível graças ao sistema de design envelope que a Armstrong tem. Bem, Wilson, eu acho que foi fantástico, excelente a sua explanação, certo? E eu desejo sucesso, né, para a Armstrong nesse 2024, se a gente não se falar mais até lá. Tá bom? Obrigado. Um bom ano novo também para você, sua família, sua equipe. E vamos aí, vamos trabalhar para cada vez mais trazer essas tecnologias para o país aqui, para a gente poder desfrutar com Fazer os mais com equipamentos. menos. Exatamente. Tá Ótimo. certo? Obrigado aí. Ok. Eu que agradeço, cara. Um abraço. Abraço.